Eu queria ler alguns versículos no Evangelho de Marcos, capítulo 5. E vamos ler a partir do versículo 1. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. É só isso que nós vamos ler, e que Deus nos ajude e nos abençoe com a sua palavra. Amigo que nos ouve, não é a minha intenção nesse momento agora falar sobre possessão demoníaca, embora nós temos lido um texto que fala sobre isso, mas nós não vamos entrar nos detalhes desse assunto. O nosso interesse é aproveitar esta história e aplicá-la para nós mesmos, porque ela fala, meu amigo, da condição de um homem ainda nos seus pecados. Por isso, eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Nós vamos procurar ser bem objetivos. Então, nós temos uma história sobre um homem que estava numa condição muito difícil.
Você prestou atenção na leitura. Uma legião de demônios, de espíritos imundos, tomou conta daquele homem. E aquele homem vivia uma vida muito difícil. Longe da sua casa, a sua habitação passou a ser nos sepulcros. Vivia de dia e de noite, clamando pelos sepulcros, se cortando com pedras, referindo. Os homens daquela cidade tentaram prendê-lo com cadeias e grilhões, mas ele despedaçava aquelas cadeias e grilhões, de maneira que, diz a Bíblia, ninguém podia amansá-lo, ninguém podia dominá-lo. No outro evangelho, nós não lemos, fala que as pessoas daquela cidade tinham tanto medo daquele homem, e eles nem passavam por aquele caminho. Meu amigo, você pode imaginar a situação daquele homem. Pois é. Mas houve um dia, como nós já ouvimos, o Filho do Homem veio para buscar esse homem e para libertá-lo daquela condição terrível em que ele se encontrava. O Senhor Jesus desembarcou, desceu naquelas terras. Quando ele aparece, aquele homem com aqueles espíritos imundos já vinha clamando para que o Senhor Jesus não os atormentasse, porque Cristo dizia: retira-te deste homem, espírito imundo. E, meu amigo, o desfecho da história foi que o Senhor Jesus deu ordem para que aqueles demônios saíssem. Que poder! E aqueles demônios, então, entraram naquela manada de porcos, como nós lemos. E aqueles porcos, 2.000 deles, se precipitaram no desfiladeiro, caíram no mar e se afogaram. O endemoniado foi visto novamente, bem diferente, assentado aos pés do Senhor Jesus Cristo, com muito juízo. A sua mente estava sã e ele está vestido com roupas novas. Que diferença! Eu gostaria de dizer para você, é exatamente isso que você precisa nesta noite. Assentar aos pés de Cristo, de roupas novas, e com uma mente e uma consciência sadia de que os teus pecados foram perdoados e tu fostes achado por aquele que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, meu amigo, com muito cuidado, eu quero aplicar esta passagem deste homem para nós.
Porque a vida e a condição que aquele homem estava diz muito respeito à condição que o pecador se acha nos seus pecados. Eu quero tomar muito cuidado e não quero confundir você. Eu não estou dizendo que você está possuído por demônios, não é nada disso. Mas eu quero dizer para você, com muito cuidado, que nós todos, vindo a este mundo, nós já viemos possuindo uma imundícia. Viemos a este mundo pecadores, com essa natureza imunda, já habitando em nós, desde o dia em que fomos gerados e nascemos neste mundo pecadores. Meu amigo, você precisa compreender isto. Nós, então, temos, por nascimento, uma natureza imunda, pecaminosa, que nos coloca em condições muito semelhantes e até mesmo piores do homem da história que lemos. Se ele tinha 6.000 espíritos imundos habitando nele, a palavra de Deus nos fala a natureza pecaminosa que nós temos fabrica milhares e milhares de legiões de pecados que ofendem a Deus, que ofendem a santidade de Deus. Ah, meu amigo, esta é a situação do homem nos seus pecados. E mais, aproveitando a história que nós lemos, o pecado fere não apenas a nós mesmos, mas ele fere a Deus. É uma ofensa grave e direta contra Deus. Erramos o alvo todos os dias por causa da prática dos nossos pecados e essas legiões de pecados que habitam na alma daquele que ainda não é salvo. Será esta a tua condição esta noite? Nós lemos daquele homem habitando nos sepulcros. O nosso irmão já falou daqueles que estavam em situação de perdidos. E a Bíblia fala que o homem em seus pecados não apenas está perdido, mas está morto e separado de Deus. Se aquele homem da história habitava nos sepulcros, meu amigo, por causa do pecado, o nosso corpo se torna um grande sepulcro, aonde estão as almas daqueles que ainda estão mortos em seus pecados. Será essa a sua situação? O homem da história, ninguém podia amansá-lo, ninguém podia ajudá-lo, nem mesmo ele. E, meu amigo, preste atenção. O pecado é tão grave que não há nenhuma pessoa conhecida de você
aqui neste mundo, não há nenhuma religião, não há ninguém que pode ajudar você, e nem você mesmo. Mas apareceu naquela cidade um homem, Senhor Jesus, apareceu lá para ajudar. Olha, se os moradores daquela cidade tinham medo de passar por aquele caminho, Cristo passou por ali para buscar aquele homem que precisava de ajuda. Eu vou falar uma coisa para você. Cristo está passando por aqui hoje para ajudar você. Meu amigo, ele quer salvar você. Ele quer perdoar os teus pecados, ele quer te achar. Ele tem este objetivo, este propósito: buscar e salvar. Ficaria muito preocupado se ele viesse apenas me buscar. O que ele faria comigo, sendo eu um pecador? Mas a Bíblia diz: ele veio buscar e salvar. Isso é muito precioso. Salvar o perdido. Olha o que ele fez com esse homem. Aquele que tira pecado. Tirou aquela imundícia que habitava na vida daquele homem. Eu acho isso muito precioso. E aquela imundícia foi vista pela última vez, sendo lançada para dentro do mar. Eu fico muito impressionado que aqueles porcos, uma figura de coisa imunda, com a imundícia, foi tudo lançado no mar. O Senhor Jesus fez isso. E ele fez isso com os meus pecados e com os teus pecados também. Lá sobre a cruz, a Bíblia diz que ele tomou sobre ele os meus pecados. Ele é o Cordeiro de Deus, como vimos, que tira o pecado do mundo. Ele pegou os nossos pecados, meu amigo. Ele pegou o nosso velho homem, com as suas imundícias, as suas legiões de pecados. O nosso velho homem, com toda a sua imundícia, e lançou-os para o mar. O velho homem morreu quando Cristo morreu pelos nossos pecados. Os nossos pecados. Diz a palavra de Deus que eles foram lançados para dentro do mar profundo do esquecimento de Deus. Poderíamos até pensar amarrados com as correntes do perdão, com as correntes da graça e da misericórdia de Deus e lançados para o profundo mar do esquecimento de Deus, de maneira que Deus nos declara para todo aquele que crê em Cristo, dos teus pecados e das tuas iniquidades, não me lembrarei mais. Cristo tira o pecado nosso. E para terminar, que diferença do homem? O fim da história. Ele está sentado aos pés de Cristo, em perfeito juízo, de roupas novas.
Cristo dá àquele que crê nele vestes de justiça. Um lugar muito privilegiado de podermos nos assentar aos seus pés com uma mente, uma consciência sadia. Eu não devo mais nada para Deus. Cristo pagou tudo. Morreu pelos meus pecados. Expulsou, matou o meu velho homem e lançou fora a minha imundícia. Meu amigo, nós não temos mais tempo. Mas eu queria dizer para você, aos pés de Cristo, ainda há lugar. Você não tem vontade de chegar nesse lugar abençoado? Para isso, você precisa crer no Senhor Jesus como teu Salvador. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Nosso amado Deus e Pai, agradecemos a Ti pela mensagem do Evangelho pregado desta maneira. Sabemos, ó Deus, que há entre nós pessoas que precisam ser salvas. Oramos para que alguém possa ter sido resgatado para Ti, abençoado com o perdão dos pecados. Ó Pai, nós reconhecemos, não há ninguém, não há pessoa alguma, só o Teu amado Filho, que pode ajudar. Pedimos a Tua rica bênção. Nós não queremos, ó Deus, estar apenas tomando um tempo, mas queremos que esse tempo tomado seja para Ti, para que o Senhor convença o homem dos seus pecados e que cada ouvinte nosso venha a Cristo enquanto se pode achar que perdão Ele oferece. Pedimos a Ti a Tua rica bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, meu amigo, nós queremos agradecer a presença e a atenção de todos e vamos lembrar, se Deus permitir, a semana que vem, na sexta-feira, novamente, às 20 horas, teremos, então, a pregação do Evangelho, se Deus permitir. Você é muito bem-vindo. E se puder convidar outros amigos a participarem, tenha toda a liberdade, serão todos muito bem-vindos para ouvir a palavra de Deus. Que Deus te ajude, te abençoe por aquilo que hoje já foi ouvido. E assim, tenham todos uma boa noite.